Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Nosso vídeo de hoje nós vamos falar de algo muito interessante, muito importante, que é sobre orçamento, hein? Mas antes de a gente passar para o nosso vídeo em questão, eu gostaria de dar aqui três recados que eu acho importantes. Primeiro, nas próximas semanas eu estou pretendendo gravar um vídeo aqui respondendo algumas perguntas que vocês enviarem para a gente. Então, caso você tenha alguma dúvida, qualquer dúvida a respeito de gestão de fazendas, né, como fazer alguma coisa, como controlar tal coisa, como organizar isso, como organizar aquilo, como se planejar com isso, como se planejar com aquilo, manda pra gente, a gente vai analisar aqui algumas das principais, as que tiverem mais algum tipo de engajamento, talvez, algum tipo de maior frequência também, a gente vai procurar responder aqui nas próximas semanas. Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que você queira saber sobre gestão de fazendas, manda pra gente no e-mail patriaagro@hotmail.com. Vou deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube o nosso e-mail para você encaminhar a sua pergunta. Segundo recado importante, o nosso primeiro desafio de gestão está chegando assim na reta final já, né? A gente vai deixar liberado, aceitando respostas até o dia 31 de outubro. Então, se você ainda não participou, vou deixar o link aqui também, participa lá, contribui com a sua resposta, totalmente gratuita, é uma forma direta de você aprender sobre gestão de fazendas, né? O desafio da gestão é um caso, uma situação, problema prática, baseado em fatos reais, em que você pode testar seus conhecimentos, suas habilidades sobre gestão de fazendas. São 4 perguntas, se você porventura não souber responder alguma ou outra, não tem problema. O importante é que você tente responder, mesmo que errando, você possa dar sua opinião, tentar contribuir, responder da melhor maneira que você acredita que seja. No final do período para envio de resposta, a gente vai gravar um vídeo explicando todos os detalhes de cada pergunta e liberar esse vídeo. Aí você vai poder comparar a sua resposta com a resposta que a gente considerou como certa e aí você faz a sua autoavaliação. É uma forma direta de aprender, é uma forma prática para você aprender sobre gestão de maneira gratuita e intuitiva também. E terceiro e último recado, antes da gente partir para o nosso vídeo, caso você não tenha se inscrito ainda no nosso canal no YouTube, peço que se inscreva aqui e também indicar para seus amigos, colegas, familiares que você acha que possam se interessar pelos nossos conteúdos. Então, dados os recados, vamos partir para o nosso vídeo, vamos falar sobre orçamentos na gestão de fazendas. Bom, esse tema de orçamentos, ele surgiu por meio de uma sugestão, né? Então a gente recebeu uma sugestão perguntando sobre orçamentos, sobre se a gente tinha algum já conteúdo feito sobre orçamentos, como eu acho que a gente não tinha ainda, decidimos fazer. Então, caso também você tenha alguma outra sugestão, manda pra gente, a gente pode trabalhar aqui sua sugestão em vídeos futuros, né? Então você pode alimentar os nossos conteúdos com sugestões também, é até importante que isso aconteça. Pra gente é muito bom também. Então, quando você pensa em orçamentos, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma projeção, uma previsão, uma estimativa de quanto vai entrar de dinheiro na fazenda e de quanto vai sair. Basicamente, orçamento é isso. E quais seriam, né, os objetivos de se fazer um orçamento? Bom, o orçamento, se você pegar assim a parte de gestão orçamentária, é um tema muito vasto, é um tema muito amplo. Tanto é que no nosso curso a gente tem um módulo específico para tratar somente de orçamentos. Mas quando você pensa em orçamentos, em qual que seria o objetivo disso, você pode levantar, eu gosto de tratar da seguinte maneira, que o orçamento ele vai funcionar como um guia para a gestão financeira da fazenda. Então, você pensando em desenvolver uma gestão financeira da fazenda, estabelecer um orçamento, fazer um orçamento antes, funciona uma espécie de mapa, uma espécie de guia, uma espécie de norte para você conduzir a gestão financeira da fazenda. Essa é a importância, talvez esse seja o objetivo de trabalhar com uma gestão orçamentária na fazenda. E é fundamental que se tenha um orçamento. Eu, particularmente, acho que fica muito mais complexo, tá? Eu não vou dizer que fica impossível fazer uma boa gestão financeira sem ter um orçamento, mas no meu modo de ver fica algo assim muito impraticável, fica algo muito mais difícil. Você fazer uma gestão financeira que seja eficiente sem ter um orçamento para te guiar nessa gestão financeira. Então, eu acho que são coisas que
o orçamento vai funcionar como uma base, como uma estrutura para você desenvolver uma gestão financeira eficiente. E eu te digo o seguinte, eu te digo que muitos produtores trabalham sim com orçamentos, muitos produtores rurais fazem sim orçamentos, só que tem um pequeno problema. Eles fazem essa parte de orçamentos até um determinado ponto. Eles não completam o trabalho e, consequentemente, eles fazendo até esse ponto, isso acaba que não gera uma eficácia muito grande. Porque o que acontece na maioria das vezes? O produtor rural faz, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, ele faz um orçamento de receitas, então ele projeta, ele estima quanto que a fazenda vai faturar e deixa isso aqui na cabeça, ele não estrutura, ele não coloca isso de uma forma organizada, de uma maneira estruturada, esse valor fica aqui na cabeça dele e ele para por aí. Então acaba que ele começa uma gestão orçamentária, não avança com ela e isso não gera eficácia. Então a gente tem que começar a trabalhar assim. Os produtores rurais, na média, eles trabalham algum tipo de orçamento, mas eles precisam talvez estruturar melhor isso, talvez organizar melhor isso. E para dar uma ideia mais clara sobre o orçamento, eu também levantei algum ponto aqui para a gente conversar hoje, que é muito importante, que é sobre os tipos de orçamento. Existem 3 tipos de orçamento. Esses 3 tipos, eles estão relacionados com os 3 tipos de fluxo de caixa, com aqueles 3 grandes grupos da parte financeira que a gente já falou em outros vídeos. Então você tem o grupo das atividades operacionais, o grupo das atividades de investimento e o grupo das atividades de financiamento. A ideia é que você faça um orçamento para cada grande grupo desse. Então você vai ter 3 tipos de orçamento, da mesma forma que existe 3 tipos de fluxo de caixa. Tem o fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimentos, fluxo de caixa de financiamentos. Agregando esses 3 juntos, você chega no fluxo de caixa da fazenda. E assim também é com os orçamentos. Então você tem que fazer um orçamento operacional, um orçamento de investimentos e um orçamento de financiamentos. Essa é a ideia geral. Na parte de orçamentos operacional, como é que funciona isso? O que é importante que você entenda? O orçamento operacional ele é dividido em orçamento de receita e orçamento de despesa. Despesa a gente está falando aqui de custos, né? Não confundir com investimento. Investimento e custo são coisas diferentes, precisa diferenciar isso. A ideia principal que você tem que ter em mente é o seguinte: você deve começar pelo orçamento de receitas. Então, quanto que a fazenda, qual que é a sua estimativa de faturamento com a fazenda para o próximo ciclo, para a próxima safra, para o próximo ano? Projeto, eu estimo, é uma estimativa mesmo de quanto eu vou produzir, uma estimativa de qual vai ser o preço de venda, um vezes o outro te dá uma ideia de um faturamento estimado. Ponto-chave nesse momento, tem que ser muito conservador. Nesse tipo de caso, no orçamento, a gente tem que errar de uma maneira, principalmente aqui no orçamento de receitas, errar para menos. Ou seja, eu quero ter um faturamento maior do que o que eu estimei. Então, a ideia é a gente ser conservador por isso. Porque se for para ter uma surpresa lá na frente, que seja uma surpresa positiva. Então seria muito prejudicial eu fazer um orçamento de receitas e na hora que eu for realizar essa receita, vai ser uma receita realizada menor. Significa que eu orcei um valor acima, eu estava projetando um valor de faturamento acima do que foi realizado. Isso é ruim, isso não é o que a gente quer. Então eu tenho que ser conservador no orçamento de receitas para que as receitas realizadas sejam maiores do que as receitas orçadas. Como é que você pode ser conservador com isso? Você pode ser conservador com a sua produção, mas principalmente com relação ao seu preço de venda que você está estimando. Você pode pegar, caso a sua fazenda tenha dados, talvez a maneira que eu acredito que ficaria um pouco mais adequada para se trabalhar com isso, se você tiver essas informações, esses dados, seria pegar talvez uma média de preço dos últimos 2 anos da fazenda que você vendeu o produto. Gabriel, mas pode ser que esteja muito abaixo da realidade. Pode ser, mas a ideia é justamente essa, seja conservador, tá? Então você pega uma média ali dos últimos 2 anos, você vai ter um valor médio. Você pode ter pegado momentos bons, pode ter pegado momentos ruins de preço, você coloca isso na média ali, talvez fique um valor adequado, mas você tem que ser criterioso aqui, tem que fazer uma avaliação mesmo para não
para não ver se você está sendo muito otimista com relação a esse orçamento de faturamento, orçamento de receitas, né? Então você tem que pensar em ser conservador aqui. A ideia é que você faça um orçamento de receitas, é claro que não seja tão discrepante com a realidade, tem que ser algo baseado em informações que você acha que realmente podem acontecer, mas que você seja conservador. Fez esse orçamento de receitas, aí você parte para o orçamento de despesas. Então, o orçamento de despesas ele tem que ser baseado no orçamento de receitas. De certa maneira, você tem que enxergar o seu orçamento de receitas como se fosse um teto para os seus gastos. Então, você faz o seu orçamento de receitas e imagina isso como sendo a quantidade limite que você pode gastar. Imagina que fosse um copo, e é isso que muitas vezes acontece, que dá erro, dá problema nas contas de fazendas. O produtor rural faz um orçamento de receitas, deixa aqui na cabeça dele, não estrutura, deixa aqui guardado no banco de memória dele aqui, e esse orçamento é como se fosse um copo de vidro. E as despesas são a água que você vai colocando nesse copo. Então o produtor rural faz esse orçamento de receita, ele tem esse copo aqui na cabeça dele e vai enchendo de água. Só que sem ter uma organização, sem ter uma estrutura com essa gestão de despesas também. E aí esse copo chega um momento que ele transborda. Você vai colocando água, sem ter um tipo de organização, esse copo vai transbordar. A ideia é que você faça esse orçamento de receitas, você tem esse copo e vai enchendo esse copo com água baseado no tamanho desse copo. E como que é a maneira que eu acho que você pode pensar sobre isso? Que eu acho que é a mais interessante. Você pensar em termos percentuais. Então você pegaria o orçamento de receitas, colocaria isso como sendo 100%, e aí você trabalharia, poxa, quanto será que eu vou gastar com fertilizante? Quantos por cento? Quantos por cento você acha que eu vou gastar com mão de obra? Quantos por cento você acha que eu vou gastar com aquilo? Quantos por cento eu acho que eu vou gastar com isso? E aí você trabalha o orçamento de despesas em termos de percentuais do orçamento de receitas. Essas seriam algumas dicas rápidas sobre orçamentos. Avançando aqui no nosso conteúdo que eu pensei em trabalhar hoje, a gente também pode falar sobre os modelos de orçamentos, né? Basicamente, existem vários modelos de orçamentos, tá? Modelos de como fazer um orçamento. Os mais comuns e que eu mais costumo trabalhar em fazendas é o orçamento base zero e o orçamento base histórico. Qual que é a diferença dos dois? O orçamento base zero, você parte de uma folha em branco. É como se você pegasse uma folha totalmente em branco e aí fosse fazer isso a partir do zero, a partir de uma folha em branco mesmo. Você vai colocar lá, o orçamento de receitas tanto, o orçamento de despesas, aí você vai fazer uma descrição, tal despesa tal insumo tal, mão de obra tanto. Então, você parte de uma folha em branco sem uma informação prévia e elabora esse orçamento. O orçamento base histórico, você, de certa maneira, usa um referencial que são os dados passados. Então, vou fazer um orçamento de receitas, eu vou dar uma espiada aqui em qual que foi as informações passadas da fazenda. Então, eu vou pegar aqui umas informações de qual foram os preços médios que eu recebi no passado. Vou pegar algumas informações de quanto que eu produzi no passado. Vou pegar algumas informações de quanto eu gastei com tal insumo no passado. Então tem essa diferenciação. O orçamento base histórico, você dá uma espiada, você usa como referência algumas informações passadas, e o orçamento base zero, você parte de uma folha em branco. Vantagem de um e vantagem de outro. Vantagem do orçamento base zero. Você permite que você elimine alguns custos desnecessários. Então você, de certa maneira, você vai colocar nessa folha em branco sua, no orçamento base zero, somente aquelas despesas, aquelas informações que são realmente relevantes, aquelas informações que você acredita que realmente vão ser importantes. Muitas vezes o que não é importante você não vai nem se lembrar de colocar. O orçamento base histórico tem a vantagem dele ser mais ágil, é mais rápido. Você pega a referência do passado e de certa maneira replica ela para o próximo período, só fazendo algum ajuste. Então eu acho que eu posso reduzir esse custo aqui em 5%, então eu vou fazer um ajuste aqui, reduzindo ele 5% aqui no orçamento. Você faz essa diferenciação. Como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de um pouco de mesclar os dois. Então eu procuro mesclar o orçamento base zero e o orçamento base histórico. Como assim? Pensa que teve algum custo na fazenda muito esporádico. Não sei, o produtor fez uma piscina na fazenda, ou teve algum gasto, fez uma reforma lá na piscina, estragou alguma coisa, teve que gastar com a reforma na piscina. Essa despesa,
ela não vai entrar no meu orçamento do próximo período produtivo, porque é algo, porque, poxa vida, piscina, eu não espero que eu vou ter que gastar com isso para sempre, né? Não tenho que gastar com isso todo ano, uma quantia relevante. Então eu não vou colocar isso no meu próximo orçamento. Então, o orçamento base zero aqui que a gente está fazendo, mesclado com base histórica, eu não levaria em conta esse gasto com piscina. Ah, mas eu estou na propriedade de agricultura, eu sei que eu vou ter que gastar com fertilizante. Então não tem como, eu tenho que adubar. Aí eu posso utilizar do orçamento base histórico para pegar uma referência desse custo com fertilizante. Então, de certa maneira, eu posso mesclar esses dois modelos de orçamento. São os principais que eu gosto de trabalhar, que eu acho mais interessantes de trabalhar. Então, mas existem outros, tá? Talvez você pode pesquisar aí para procurar algum outro, mas esses dois basicamente são o que a maioria das empresas trabalham e o que eu acho mais interessante para se trabalhar em fazendas. Agora, uma outra pergunta importante é quando fazer um orçamento. Isso é muito interessante. De maneira bem direta, assim, eu acho importante que você faça um orçamento para os próximos 12 meses. Então, vamos supor que você trabalha a gestão da fazenda num calendário anual mesmo, de janeiro a dezembro. Então você chegaria no final do ano, em dezembro, e faria um orçamento de janeiro a dezembro do ano seguinte. Supondo que você trabalha num calendário agrícola, indo de junho a maio, você faria a mesma coisa, só que mudando só os meses. Então eu acho muito interessante que você tenha um orçamento anual. E quando eu falo que tem um orçamento anual, estou falando dos 3 tipos de orçamento. Então você vai fazer um orçamento operacional, que é composto de orçamento de receitas e orçamento de despesas. Saiu dele, você faz um orçamento de investimentos. Então, quanto que eu estou pensando em investir na fazenda? Quanto que eu estou pensando em desinvestir da fazenda? Estou projetando aqui vender um maquinário para o ano que vem. Então eu vou colocar isso no orçamento de investimentos como uma entrada de dinheiro. Estou pensando em colocar mais capital meu, do produtor próprio na fazenda. Então eu vou colocar isso no orçamento de financiamento. É uma entrada de dinheiro, financiamento do capital próprio na fazenda, tem que estar aqui no orçamento de financiamento. Estou pensando, vou ter que pagar uma parcela do crédito rural. Então eu vou ter que colocar isso aqui no orçamento de financiamentos também. Então você trabalha esses 3 tipos de orçamentos anualmente. A minha ideia, eu acho importante que você faça isso. Só que nada impede que você, ao longo do tempo, vá fazendo ajustes nesse orçamento, conforme você for verificando, comparando aquele orçado e realizado. Você tem que comparar isso, tá? Então você faz o orçado e depois compara com o realizado, você vê a diferença, você pode ir ajustando o seu orçamento à medida do tempo e você pode fazer alterações nele também. Então você faz esse orçamento anual, nos 3 tipos de orçamento. E aí, beleza, vamos supor que a pecuária você fez um ciclo e vendeu uns animais, né? Vamos colocar que foi 3 meses. Então, um trimestre, você rodou esse orçamento, você viu ali, tem que fazer algum ajuste, você faz um ajuste para os próximos 3 meses nesse orçamento. Então, nada impede que você revisite, né? Na verdade, até é recomendável que você revisite, que você reavalie esse orçamento de tempos em tempos. A ideia para concluir essa parte de quando fazer um orçamento então é essa. Você pensa aqui em fazer para os próximos 12 meses, mas pode ir ajustando, pode ir reorganizando esse orçamento de tempos em tempos, de acordo com o ciclo da sua fazenda, da sua atividade. Enfim, esse tema de orçamentos é um tema muito grande, muito vasto e tem muitas coisas para falar. Então, esses 3 pontos eu acho que foram importantes, 4 pontos, né? O objetivo do orçamento, os tipos de orçamento, os modelos e quando fazer o orçamento. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso você tenha alguma outra dúvida sobre qualquer outra coisa de gestão, manda pra gente, como a gente falou no início desse vídeo. Nas próximas semanas a gente vai estar gravando um vídeo aí respondendo algumas das principais perguntas. E aí eu deixo também aqui para você um convite mesmo, né? Que tal você sentar aí na cadeira e fazer um orçamento para a sua fazenda aí nos próximos dias? Esse é algo, acho que você pode ter algum ganho com isso, você pode organizar isso aí de maneira estruturada e isso vai funcionar como um guia para a sua gestão financeira. Por hoje é só. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe aqui sua curtida, seu comentário, envie para colegas, amigos ou familiares que você acha que possam se interessar. Um grande abraço e até a próxima.